rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus. Viemos aqui neste lugar, nos unimos, Senhor, só pra te adorar, pois tu tens abalado nossas vidas. Por isso, Senhor, te rendemos glórias. Exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. E o Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará com força? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Graça e paz, igreja. Mais uma noite nós estamos aqui na presença do Senhor para agradecer e aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Eu gostaria de ler 2 Coríntios, capítulo 2, 12. 2 Coríntios, capítulo 12.
Amém? É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei a visão e a revelação do Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Nós estamos aqui reunidos como família de Cristo, Pai. Oh, Pai querido, eu quero lhe pedir nessa noite, Pai, que não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo que possa falar com a Tua igreja, Pai, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Pai. Que diminua eu, Senhor, mas cresça sempre o Senhor nas nossas vidas, Pai, porque nós somos pó e cinza, Pai. Nós sabemos que nós somos totalmente dependentes de Ti, Pai. E desde já, Senhor, eu Te agradeço. Amém. Uma palavra maravilhosa que Paulo vai trazer a segunda carta aos Coríntios. E o interessante é que nesse contexto, Paulo vai falar de uma visão e a revelação que ele recebeu na sua vida, que era comum na vida dele. E o interessante é que Atos 16, versículo 9, Paulo experimentou a visão de um homem na Macedônia. Em seguida, Atos 18, versículo 9 e 11, Paulo vai receber um encorajamento da parte do Senhor por meio de uma visão, quando realizava o ministério de Coríntios. E também, Gálatas 1, versículo 12, vai falar a afirmação de ter recebido o evangelho por uma revelação. E, no entanto, no versículo 2, ele vai dizer: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Logo de cara, Paulo, ele já abre o seu coração. Na segunda carta, ele já revela o que aconteceu com ele em Atos capítulo 2, no versículo 6, no Atos capítulo 2. Que ele vai falar o quê? Que foi um encontro verdadeiro que ele teve com Cristo Jesus. Foi a caminho de Damasco. O interessante é que nessa passagem, ele vai dizer: conheço um homem em Cristo Jesus que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Ele não vai dizer que era ele, mas sim, ele vai usar a terceira pessoa. Ele vai dizer: conheço um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Mas, irmão Alex, o que você poderia me informar sobre esse terceiro céu? O primeiro céu é aquele céu quando nós saímos de manhã cedo para nós trabalhar, ou quando nós saímos qualquer hora do dia e nós enxergamos esse sol maravilhoso, quando nós enxergamos esses pássaros maravilhosos que nós enxergamos, quando nós olhamos para cima e enxergamos essa chuva que cai. Esse é o primeiro céu. Quem quiser estudar um pouco sobre esse primeiro céu, vai lá em Isaías 55, versículo 10. Segundo céu é quando nós saímos durante a noite. Se você sair hoje, durante a noite, e você enxergar as estrelas, esse é o segundo céu. As galáxias. E o terceiro céu é o paraíso. Pode analisar que quando aquele assalteador estava na cruz, o que ele vai dizer? Senhor, lembra-se de mim quando entrares no paraíso. Esse é o terceiro céu. Esse é o céu que está preparado para cada um de nós. Esse é o céu que Deus levou a Paulo para conhecer. E, no entanto, quando ele vai a esse terceiro céu, Deus permite e fala com ele: Paulo, para que você não exaltasse, Deus permitiu que um espinho entrasse na carne dele. Mas por quê? Porque não era para ele se exaltar, não era para ele falar, era para ele ficar calado. O que ele viu, as maravilhas naquele terceiro céu, é as maravilhas que nós vamos enxergar. É as maravilhas que quando nós temos esse encontro verdadeiro, que Paulo vai dizer, há 14 anos, ele teve um encontro a caminho de Damasco. E esse espinho, para que ele não se exaltasse, Deus permitiu que chegasse até um espinho na carne dele. Que tipo de espinho que era esse?
a Bíblia não vai relatar que tipo de espinho que era na vida de Paulo. Muitos teólogos vão dizer que talvez foi que ele estava andando a cavalo, caiu. Não sabemos. Isso é teólogo que vai dizer, mas a Bíblia não relata. Muitos vão dizer que era naquele momento em que Deus, em que ele encontrou Jesus, em que a visão dele nunca mais foi a mesma. Muitos teólogos, a Bíblia não relata que é isso. Então, ele vai dizer, sei, foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Eu sei que esse homem, se no coração ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe. No entanto, que Deus não revela, o apóstolo Paulo não vai revelar que espinho que ele tinha. No entanto, ele vai falar, Deus sabe. E o interessante, quando nós enxergamos nessa passagem, nós podemos analisar que tipo de espinho que se encontra em nossas vidas. Muitos de nós podemos dizer, não precisam falar, mas muitos de nós têm algum espinho que nos atormenta, nos traz, tem dia que só Deus sabe como acontece nas nossas vidas. Pode ser os espinhos das áreas financeiras, pode ser os espinhos das áreas das perseguições, pode ser o espinho das áreas de enfermas. E, no entanto, Paulo não revela. Ele vai dizer, Deus sabe. Para que ele não se exaltasse, para que ele não seja melhor do que os outros, para que ele não seja melhor que ninguém, Deus levou ele, arrebatou ele até o terceiro céu, mas permitiu que esse espinho ficasse na carne dele, para que ele não se revelasse o que ele viu. O que quer dizer? Isso é um sinal de humildade, para que ele não se gloriasse. E a mesma coisa, às vezes, nas nossas vidas, nós temos que ficar calado. Certas coisas que acontecem nas nossas vidas, nós temos que ficar, bico calado. Nós não sabemos qual a pessoa que está entre nós que ele pode aconselhar. Será que ela é uma pessoa de Deus? Que ela pode nos aconselhar? Será que ela é um amigo verdadeiro? Que ele pode nos aconselhar? E, no entanto, Paulo, o que ele fez? Ele ficou calado. Por quê? E o que ele estava sentindo era só ele e Deus. Talvez o que você está sentindo nessa noite, talvez o espinho que está te atormentando, às vezes seja na área financeira, e para que nós não se gloriasse, então o que acontece? Deus vai permitindo. Às vezes você entrou nessa noite, ou eu entrei nessa noite, nós olhamos e paramos para analisar. Senhor, eu passo por tanta dificuldade financeira nessa vida, é tantos anos que eu estou na tua presença, mas a minha vida não muda, continua a mesma, eu não consigo resolver os meus objetivos que eu tenho na minha vida. Mas por que isso pode ser um espinho? Porque esse espinho está trazendo que você venha à igreja. Esse espinho está trazendo que você venha adorar a Deus. Esse espinho está fazendo que você se ajoelhe diante de Deus. Tudo nas nossas vidas tem um propósito. Talvez seja o espinho da perseguição. Paulo, no entanto, antes de ele ter um encontro verdadeiro, o que aconteceu com ele? Ele perseguiu os cristãos. E, no entanto, quando ele perseguiu os cristãos e ele teve um encontro verdadeiro, automaticamente ele se tornou agora, ele foi perseguido. Talvez nessa noite nós entrou aqui, você pode dizer e falar assim, Senhor, eu não aguento mais essa perseguição. É no meu trabalho, é na minha vizinhança, é o meu vizinho que me atormenta todos os dias. Talvez que seja o quê? Lá no seu trabalho, alguém querendo passar a perna de você e nós não estamos aguentando. Talvez esse espinho
É a forma que Deus está trazendo que você está ajoelhado pela vida dele. Talvez esse espinho é a forma que você está aqui intercedendo pela vida dele. Porque talvez nós fomos perseguidores no passado, como Paulo. Paulo foi perseguidor. Talvez esse espinho seja a enfermidade. E quando nós falamos de enfermidade, é um caso sério. A enfermidade chega quando nós menos esperamos. E essa enfermidade vai nos atormentando numa maneira tão terrível que a gente não consegue nem mais agir. O que vamos fazer? Parece que essa enfermidade vai nos atingindo de uma forma que a gente estamos num buraco de um poço que nós não conseguimos sair. E aí, aquela forma que você está aqui, você está orando, pedindo para Deus, Senhor, tira essa enfermidade da minha vida. Senhor, tira esse espinho que eu não aguento mais. Senhor, é tantos anos com essa enfermidade na minha carne que eu não estou aguentando. O interessante é que Lucas era o quê? Era médico. Estava do lado de Paulo. Pode ser que seja uma enfermidade na carne dele. E às vezes é o tipo de espinho que nós enfrentamos. Talvez é essa enfermidade que está nos atingindo, que nós não aguentamos mais. O interessante é que quando nós olhamos para a vida de Paulo, depois que ele teve um encontro verdadeiro, ele estava ali dedicado a Deus, escrevendo cartas e mais cartas. Ele foi um homem temente a Deus, pregava a palavra, ele levou chicoteada, mas mesmo assim eu não negava a fé. E, no entanto, o que vai dizer? Ele vai pedir para o Senhor, Senhor, tira esse espinho da minha carne, que eu não aguento mais. E, no entanto, ele orou 3 vezes para, olha só, no versículo 7, para impedir que eu não me exaltasse por causa da grandeza dessa revelação. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para que atormentasse. Versículo 8. 3 vezes roguei ao Senhor para que tirasse esse espinho de mim. Talvez nessa noite você entrou aqui nessa noite orando a Deus, pedindo para que Deus tire esse espinho. Você pode dizer, Senhor, eu não aguento mais essa enfermidade. Senhor, eu não aguento mais essa vida que eu estou passando nessa situação financeira. Senhor, eu não aguento mais esse sentimento, essa angústia que eu estou sentindo no meu coração. E, no entanto, Paulo, ele orou 3 vezes. Senhor, por favor, Senhor, tira esse espinho dessa carne que eu não aguento mais. O que Deus respondeu para ele? Eu vou tirar? Não. O que ele fez? Minha graça te basta. Talvez nessa noite você esteja passando por essa aflição. Talvez nessa noite você esteja passando por essa enfermidade. O que Deus vai nos dizer? O que Deus nos responde? A minha graça te basta. A minha graça te basta nessa situação financeira. A minha graça te basta nessa enfermidade. A minha graça pode tirar você dessa situação que você está passando. E o interessante é que quando nós falamos de graça, graça é uma coisa infinita. Deus pode mudar a situação. Só que tem pessoas que Deus não vai tirar essa situação. Ele não vai tirar dessa situação. Por quê? Se tirar de você essa situação, se melhorar a sua vida financeira, automaticamente amanhã você não está mais aqui. Por quê? Nosso coração é um coração pecaminoso. Automaticamente, nós somos pessoas que nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que Deus nos dá. E o interessante é que quando a situação melhora nas nossas vidas, aí a gente começa a analisar, agora eu vou
passear, eu vou viver minha vida. E Deus vai ficando para trás. Por que que às vezes Deus não permite tirar essas enfermidades que nós passamos? Porque quando nós estamos com a enfermidade, nós estamos aqui se humilhando, nós estamos orando, nós estamos pedindo para o Senhor, e quando Deus limpa dessas enfermidades, automaticamente, estou indo embora. É o que acontece nas nossas vidas. Mas a graça do Senhor é suficiente. Talvez você entrou nessa noite, a graça do Senhor pode te limpar a qualquer momento. A graça do Senhor pode te livrar dessa situação. A graça do Senhor, ela é infinita na tua vida. E o mais importante, a graça do Senhor é salvadora. A graça do Senhor, além de ser salvadora, nós vamos estar no paraíso. O interessante, lá em Efésios 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de você, é um dom de Deus. Essa graça que nós podemos estar no paraíso vai ser uma graça infinita. No entanto, Paulo não quis relatar qual que era, o que tinha naquele paraíso, o que tinha naquele terceiro céu. No entanto, 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, todavia, como está escrito, os olhos e mente não viu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que amam. Então, o que Deus tem nos preparado é muito grande. Mesmo que nós estejamos com essa enfermidade, mesmo que nós estejamos passando por essa situação financeira, mesmo que nós estamos passando por essas angústias, o que tem preparado lá no paraíso é muito maior do que essa situação que nós estamos enfrentando na terra. A graça do Senhor é maravilhosa, a graça do Senhor é infinita, a graça do Senhor pode nos livrar, a graça do Senhor pode nos lavar, pode nos limpar, pode nos curar. Mas para isso, nós temos que continuar perseverante, confiante no Senhor, porque a graça do Senhor ela é infinita nas nossas vidas. Às vezes nós não entendemos o que acontece nas nossas vidas. Tudo tem um propósito. Tudo nas nossas vidas tem um propósito. Não reclame. Não reclame. Confia no Senhor. Acredita nessa graça que ela transforma, ela te liberta e ela te traz cura. E essas palavras que Deus colocou no meu coração nessa noite. Deus abençoe.